Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você. Final de manhã dessa terça-feira, feriado, proclamação da República. Hoje, o que nós devemos pedir nesse dia, nessa terça-feira, é que o Senhor esteja nela, na nossa pátria, no nosso país, nos dando paz, nos dando a paz. Nós precisamos muito disso, nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz no nosso país. Estamos vivendo tempos difíceis, situações difíceis, mas que nós possamos ter paz. Peçamos isso nesse dia de hoje. Vamos para a palavra de Deus, o Evangelho dessa terça-feira. Você pode acompanhar conosco. O Evangelho se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia ver por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: dou a metade dos meus bens aos pobres, se defraudei alguém. Vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados, há poucos dias nós ouvíamos essa palavra, ouvíamos esse evangelho, o fato de Zaqueu procurar ver Jesus. Procurar Jesus que passava, diz o evangelista São Lucas, que Jesus tinha entrado em Jericó e atravessava aquela cidade. Ali havia um homem muito rico, o evangelista São Lucas deixa isso muito claro. Havia ali um homem muito rico e que ninguém gostava desse homem, porque ele era um cobrador de impostos. Ninguém gostava dos cobradores de impostos porque eles agiam de uma maneira muito incorreta, eram incoerentes naquilo que faziam, porque o Estado pedia que fosse cobrado o imposto, como hoje nós pagamos o imposto. Porém, o que o cobrador de impostos fazia? Ele cobrava um valor ainda maior daquele que era estipulado pelo Estado. Então, eles roubavam à vontade, por isso muito rico o evangelista São Lucas propôs isso, ou disse isso claramente, era um homem muito rico. Então, vamos lá, naquilo que agora acontece, Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, mas ele procurava ver Jesus. Interessante. Alguém que era muito rico, alguém que era odiado pelas pessoas, procurava ver Jesus. Interessante esse fato, de pensarmos nisso. Então, o que Zaqueu faz? Vai ao encontro de Jesus. Porém, ele era muito baixo. Diz o evangelista São Lucas também que ele era muito baixo. Um fato interessante porque uma pessoa baixinha, talvez quase um nanico, quase um nanico era Zaqueu. Mas talvez também o evangelista São Lucas quis propor ou dizer que era uma pessoa que, por ser não ser querida pelos outros, era baixo. Mas vamos imaginar naquele homem baixinho querendo ver Jesus, a multidão não permitia. Outro fato que traz o evangelho, a multidão não permite que Zaqueu se aproxime de Jesus. Mas aquele fato também de imaginarmos naquelas pessoas que, claro, como eu, Padre Marcos, tenho os meus pecados, tenho as minhas faltas, mas alguém na comunidade, mas que alguém vai dizer assim, não, você não pode se aproximar de Deus.
porque você é um pecador, porque você é uma pecadora, porque você é a pior das pessoas, você não pode se aproximar de Deus. Talvez tenha acontecido isso com Zaqueu. Mas Zaqueu teve uma ideia, ele imaginou o seguinte: então, eu sou muito baixo, Jesus vai passar por aqui. Ele correu à frente, subiu numa árvore e de lá ficou esperando Jesus. Interessante. Agora Jesus vem passando e viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu. Olha o olhar de Jesus para aquele homem, para aquele pecador. Jesus olha para Zaqueu e olha com misericórdia e pede para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa daí. Está aqui na palavra. Desce depressa daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus precisava se hospedar naquela cidade, naquele local. Era o último local antes de Jerusalém, onde se havia hospedaria, mas ele resolve ficar na casa de Zaqueu. Então desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu correndo de ser evangelista, ele desceu depressa e Jesus foi para a casa de Zaqueu. Quando a multidão, percebam comigo, outro olhar. Quando a multidão viu o que estava acontecendo, começou a murmurar contra Jesus. Uma multidão que começa a murmurar contra Jesus. Aquele mesmo povo que eu falava assim, impedia Zaqueu de chegar perto de Jesus. Agora murmura, como é que Jesus pode entrar na casa de um homem desse? Como é que Jesus pode compartilhar de coisas, de comer, de tomar uma refeição com um homem desses? Era aquela pergunta, aquilo que a multidão murmurava no coração. Mas Jesus segue adiante. Ele entra na casa de Zaqueu e disse para Zaqueu assim: Zaqueu, a salvação hoje entrou na sua casa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Então, ali, quando Jesus disse dessa forma, Zaqueu se sente feliz, porque na casa dele estava a salvação. Nós também, amados, devemos permitir a salvação na nossa casa. Nós que temos os nossos pecados, nós que temos as nossas faltas, nós precisamos querer ver Jesus. Deve ser o nosso desejo. E deixar que Jesus nos veja na nossa debilidade, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. E pedir ao Senhor, entre também na nossa casa. Entre também, Senhor, na minha casa. Entre também, Senhor, na minha vida. Um pouquinho disso que poderia partilhar com você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Mag Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Mag Veículos, lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Repel Embalagens, em breve com loja física para melhor atender a todos os clientes. Na Rua Matias Mudim 471, bairro Santa Lúcia, próximo à rodoviária. Na Papelaria Rainha da Paz você encontra tudo em material escolar e para escritório, decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica multimarcas e loja de peças. Tudo com qualidade para você.